Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. A tecnologia dos carros elétricos está cada dia mais próximo de nós. Apesar de ainda não fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, aqui em São Paulo já é possível avistar alguns carros elétricos, como por exemplo esse Renault Zoe que a gente está aqui hoje. Quando a gente para pensar em carros elétricos, na maioria das vezes a gente pensa em Tesla, Porsche, BMW e outros elétricos aí super esportivos que chegam quase aí a R$1 milhão. Mas custando R$150 mil e tendo dimensão muito próxima dos hatches compactos que a gente tem aqui no Brasil, como por exemplo Argo, Onix, HB20, Polo, etc. Esse Renault Zoe é muito mais próximo da realidade do que a gente vai ter aqui daqui a alguns anos. Então bora falar um pouco sobre quais são as diferenças entre os carros elétricos a combustão e depois dar uma voltinha também para comentar como é a sensação de dirigir um carro elétrico. Bora lá! A primeira diferença que eu quero comentar aqui dos carros elétricos está no visual deles. Esse Renault Zoe, apesar de ter um visual um pouco mais moderno, um pouco mais futurista, ele não é um carro tão arrojado, tão diferente assim. Mas algumas coisas são muito perceptíveis. Então, por exemplo, aqui na frente ele tem essa assinatura aqui em Black Piano, tem essa grade inferior aqui embaixo, mas uma coisa é bem claro, né? Os carros a combustão eles precisam de ter um radiador aqui na frente, então eles precisam de ter grades, e os carros elétricos eles não precisam. Então tudo isso aqui é praticamente só estético, ali embaixo só que ele tem algumas entradinhas. Então acaba que com isso os designers têm uma liberdade muito maior para fazer o visual do jeito que eles querem. Outra diferença aí que não é aplicada a todos os carros elétricos está em relação aos pneus. Quando você pega, por exemplo, a BMW i3, ele tem um pneu muito fininho, um pneu super diferente, mas o pneu que a gente encontra aqui no Renault Zoe é um pneu bem comum, um pneu continental, medidas 195/55 aro 16. Então aí a mesma medida que é usada também no Renault Sandero. Então isso aí prova que esse carro não necessariamente precisa de ter pneus diferentes por ser um carro elétrico. Quando a gente olha aqui a lateral do carro, né, dá para perceber que ele é um carro um pouco mais alto do que o normal. E quando a gente está ali no interior, a gente percebe como que essa altura a mais realmente não é percebida no interior. Então sua cabeça fica muito próxima ao teto. Por quê? Ao contrário dos carros a combustão, que tem um tanque de gasolina lá no banco de trás, os carros elétricos não, né? Eles têm um conjunto de baterias que geralmente fica no assoalho do carro. Então, aqui do banco dianteiro até lá atrás, no início do porta-mala, você tem um conjunto de baterias, são baterias modulares, né? Então são várias baterias maiores que você consegue trocar, inclusive, né? Então, na época que o Renault Zoe foi lançado, ele tinha a versão ZE20, que dava autonomia de mais ou menos 150 a 180 km. E agora, nessa nova versão, né, de 2016 em diante, ele já tem a versão ZE40, que foi a que veio aqui no Brasil, tanto nas versões Life, a mais básica, que é a que a gente está aqui hoje, quanto a versão Intense, que a gente também vai avaliar aqui no canal em breve. De qualquer forma, 300 km de autonomia, uma autonomia bem bacana e que é suficiente para você andar na cidade com total segurança. Quando a gente vai falar de estrada, né, você exige uma infraestrutura muito especial, mas essas baterias aqui desse carro demoram um pouco mais de 2 horas para dar a carga completa e com 1h30 mais ou menos ele dá cerca de 80% da carga. Então realmente não é mais um problema tão sério, né? Não dá aquela ansiedade que a gente via até pouco tempo nos carros elétricos. A autonomia melhorou bastante. E como ele não tem um tanque de combustível, né, acaba que no final das contas você ganha bastante espaço aqui no porta-mala. O entre-eixos do Nissan Zoe está entre os maiores da categoria, é maior do que a maioria dos hatches compactos, e o comprimento dele um pouco menor. Mas não por conta disso ele tem um porta-mala ruim. Então na hora que você olha aqui dentro, ele tem um porta-mala bem fundo, né? Esse carro também não tem step, é um carro com pneus run flat, mas é curioso como que você, olhando aqui atrás, você percebe como que realmente falta alguma coisa, e essa coisa é o tanque de combustível. Falando um pouco sobre o visual aqui também do carro, né? A traseira do Nissan Zoe prova que para ser um carro elétrico você não necessariamente precisa de um visual diferente. Então ele tem aqui essas lanternas que nem de LED são lâmpadas halógenas e uma traseira aí futurista, diferente, mas também bem parecida aí com o Twingo, por exemplo. Partindo aqui para o interior, geralmente quando a gente pensa em carro elétrico, a gente vai pensar, nossa, o carro vai ter super tecnologias, vai ser um carro muito diferente. E o Renault Zoe aqui prova que não, você ter um carro elétrico não necessariamente significa que você vai ter um carro super tecnológico. Tudo isso é questão de realmente os equipamentos se o carro vai vir ou não. Então aqui ele tem um painel em TFT, tem uma central multimídia, que é uma central multimídia simples, né? Nada muito exorbitante, ar-condicionado digital, etc. E o câmbio dele, né, é uma das principais diferenças aqui dos carros elétricos, né? Ele não tem
uma transmissão com várias marchas, nem uma transmissão CVT, nem nada do tipo. Os motores já são ligados diretamente às rodas. E aqui você simplesmente controla se ele está no parque, na ré, no neutro ou no drive. Então, para quem já tem costume de dirigir carro automático, é uma sensação muito tranquila, é muito parecido com o que você encontra na maioria dos carros. O visual aqui do interior também, né, ele novamente traz aquela questão. É um visual muito parecido com a maioria dos Renaults, então o volante, a central multimídia, tudo parece bastante, mas nessa versão Life ele tem aqui esse interior branco para dar uma cara um pouco mais diferenciada. Mas uma coisa que vale a pena ser comentada é que como esse carro é elétrico, né, ele tem baterias aqui embaixo de todo o assoalho, a sua posição de dirigir é muito alta, né? Então, como eu comentei, aqui na minha cabeça eu tenho um espaço razoável até aqui no banco da frente, mas eu não tenho ajuste de altura do banco, né? Então o carro fica numa posição muito alta. A maioria dos carros elétricos também tem essa mesma característica, né? Então são carros mais altos que tem a bateria aqui no assoalho, então tudo acaba levantando um pouquinho. Uma coisa muito curiosa, né, que muitas pessoas não sabem como é o motor. Então eu vou mostrar para vocês. O motor de um carro elétrico, nesse caso aqui, é bem curioso. A forma com que o motor dos carros elétricos fica dimensionado dentro do carro varia um pouco de acordo com qual modelo a gente está falando. Então, por exemplo, o BMW i3 ele tem um motor traseiro, né, um motor totalmente lacrado. O Tesla, por exemplo, ele tem um motor ligado diretamente nas rodas e aqui na frente ele tem um porta-mala, né, um porta-bagagem meio esquisito. Mas no caso aqui do Renault Zoe, na hora que você abre o motor, praticamente você não percebe que é um carro elétrico. Então ele tem um formato aqui muito parecido com o que você veria em um carro a combustão. Com alguns detalhes, né? Como eu comentei, ele não tem radiador aqui na frente e o motor elétrico não esquenta. Então, apesar de a gente estar andando aqui com o carro, dando umas aceleradas, quando você coloca a mão aqui dentro, é um frio absoluto. É impressionante mesmo. A refrigeração desse carro, ela funciona a partir do ar, né? Então é uma refrigeração a ar, tem um filtrozinho de ar aqui em cima do motor que faz ele ficar um pouco menos quente. O formato aqui é bem curioso porque, além de ter o motor, ele também tem uma bateriazinha aqui, como se fosse a bateria normal de um carro, então interessante. E ele tem um único motor que é ligado às duas rodas aqui da frente, né? Então um carro de tração dianteira. A maioria dos carros elétricos, né, principalmente os carros mais esportivos, os carros mais modernos, eles não têm o motor à mostra, assim, você não consegue abrir e visualizar o motor. Eles geralmente ficam lacrados em algum compartimento fechado que você tem que abrir ali, seja com uma chave, alguma rodinha para você ter acesso a ele. Mas curioso, né? Esse carro aqui, realmente, como eu comentei, ele é a coisa mais próxima que você vai ver de um carro a combustão quando o assunto é um carro elétrico. Mas agora, bora sentar lá no banco do motorista e eu vou falar um pouco sobre as diferenças na hora que a gente está andando no carro. Uma coisa que é muito curiosa aqui nos carros elétricos é a sensação na hora que você liga o carro. Então ele tem aqui uma chave presencial, né, um cartãozinho que você coloca aqui. Alguns outros carros têm simplesmente a presença, outros funcionam com smartphone, é bem interessante. Você clica o botão aqui Start e o carro só faz um barulhinho ali no painel para falar que ligou, mas você não ouve barulho absolutamente nenhum. O barulho único que a gente consegue ouvir aqui dentro é o do ar-condicionado e que ainda assim não é um ar-condicionado barulhento, mas parece ser muito mais alto do que realmente é, porque o carro é muito silencioso. A partir do momento que ele já está ligado, escrito Ready ali no painel, você tem a liberdade aqui de fazer o que você quiser. Então, por exemplo, aqui vou dar uma manobrada, dar uma ré para sair aqui da vaga que a gente está. E eu encosto o pé no acelerador, o carro já começa a mover, tipo, tira o pé do freio e já começa a mover, mais ou menos igual funciona realmente nos carros automáticos convencionais, né? Que ele tem aquele efeito creeping, né? Que ele empurra bem de leve o carro. E você ouve um barulho, um chiado muito levinho, né? Parece um barulho de nave espacial, assim. É bem curioso, é bem legal, né? Bem futurista. Mas barulho realmente de motor você não ouve nenhum. O carro é absolutamente silencioso. A principal diferença entre os carros elétricos e a combustão é a forma com que o motor e o câmbio funcionam, né? Então, motor a combustão você tem ali o combustível, né? Gasolina, álcool, diesel, etc., que faz o motor movimentar, os pistões movimentarem. Um motor muito complexo, né? Que funciona através de realmente explosões ali de combustível. E o motor entrega cada vez mais potência e mais torque conforme ele vai rodando mais rápido. Então, é um funcionamento muito diferente aqui dos carros elétricos que tem torque instantâneo. Então eu estou aqui andando a 40 km por hora, eu piso o pé no acelerador, ele me empurra como se o carro é instantâneo o efeito dele. É bem curioso, é muito legal, passa uma segurança muito boa para quem está aqui andando, mas exige aí um pouquinho de costume, né? Então, mesmo esse carro aqui sendo um carro que tem uma potência um pouco mais baixa,
Ainda assim, para quem não está acostumado, pisar fundo no acelerador e ver o carro empurrando aqui pode assustar em algumas situações. Em carros mais esportivos, né, como por exemplo o Tesla, esse efeito é maximizado, né? Como o carro tem muita potência, muito torque, realmente você cola no banco e tem números de 0 a 100 impressionante, né? Abaixo até dos 3 segundos. Esse aqui é um pouco mais tranquilo nesse sentido. Outra coisa que é muito diferente entre os carros elétricos e a combustão é a sensação nos pedais, né? Aqui nesse carro é um pouco mais próximo, né? Ele tem o pedal ali do freio do acelerador e ele não tem o modo de um pedal. O que é o modo de um pedal, né? Alguns carros elétricos, inclusive a nova geração aqui do Zoe, né, o modelo 2020, você consegue dirigir usando apenas o pedal do acelerador. Então você acelera, ele vai acelerando, você tira o pé do acelerador, ele automaticamente freia. Então é bem curioso, né, questão de costume mesmo, mas é bem prático para quem não gosta muito de dirigir, quer ficar ali simplesmente pisando, acelerando, pisando, saindo, é bem curioso. Aqui no caso não, você tem um pedal comum, freio acelerador, igual a maioria dos carros, um pedal, como eu disse, com uma resposta muito rápida, então você pisa, imediatamente você já sente o efeito, e um freio bem dosado ali também, que você não tem nenhuma sensação esquisita. Os freios dos carros elétricos, eles têm uma tecnologia um pouco diferente dos freios dos carros convencionais. Então, além de parar o carro, né, usar a fricção ali entre o disco e a pastilha para frear o carro, ele também usa essa força cinética da desaceleração para regenerar a bateria. Então, você tem aqui a bateria, tá? Por exemplo, agora no momento com 262 quilômetros de carga. Na hora que eu tiro o pé do acelerador numa descida, ou então que eu piso o pé no freio, ele usa essa própria energia do carro, né? Faz ali um freio motor para você recarregar a bateria. Então você consegue maximizar aí sua autonomia usando isso. Alguns carros híbridos também já têm essa tecnologia, né? Não é uma tecnologia exclusiva aqui dos carros elétricos, e inclusive é uma tecnologia que também é usada em carros de corrida, como por exemplo a Fórmula 1. Mas por fim, a sensação aqui de dirigir o Renault Zoe, né, e a maioria dos elétricos, eu imagino, não é muito diferente da sensação de dirigir um carro convencional. É um salto, né, um susto muito menor do que eu imaginei que seria. Sem dúvida é um carro bem divertido de dirigir, né? Você ter esse toque instantâneo é muito legal, você ter uma sensação com o carro que em alguns momentos é um pouco diferente, mas no final das contas continua sendo um carro como qualquer outro, o que é bem legal e que vai facilitar, na minha opinião, a adoção desses carros pela maioria do público. Então, como a sensação de dirigir continua sendo bem parecida com os carros convencionais a combustão, o principal impedimento aqui para os carros elétricos realmente decolarem são dois: o preço e a infraestrutura. Primeiro vou falar aí do preço, né? Esse carro é como se fosse equivalente a um Argo 1.8, um Polo 1.0 TSI, o Sandero 1.6 CVT, isso pensando em tudo, né? Pensando em espaço interno, pensando em equipamentos, que são carros que normalmente custariam aí 65 a 80 mil reais, dependendo de qual modelo, qual versão. E o Renault Zoe aqui custa o dobro disso, né? Um carro de 150 mil reais. Definitivamente não é um carro barato, mas você acaba economizando combustível, economizando dinheiro, né? Não só combustível, mas economiza dinheiro no longo prazo. Então é um carro que tem manutenções a cada 10 mil quilômetros, como é convencional, mas você não precisa de fazer aquela troca de óleo, etc. Então acaba que as manutenções periódicas deles são muito mais baratas. E em relação ao combustível, né, enquanto você gasta aí, sei lá, 10 km por litro na gasolina, cerca de 40 centavos a cada quilômetro que você anda com um carro a combustão, aqui no carro elétrico as estimativas são entre 5 e 10 centavos por quilômetro que você roda. Então, muito mais econômico, você vai economizar um dinheiro absurdo e você não precisa ficar com medo, né? Se você deixar esses carros carregando na sua casa, você não vai fazer a sua conta de energia explodir até as alturas. Mas, além do preço, né, como eu tinha comentado, outro impedimento aqui para esses carros realmente virarem comuns e ficarem nas garagens de todo mundo é a infraestrutura. Atualmente, né, nós já temos algumas estradas aqui no Brasil que têm infraestrutura para carregamento de elétrico, né? A estrada, por exemplo, aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro já tem essa estrutura. Temos alguns pontos de carregamento também, em alguns prédios comerciais, em alguns prédios residenciais mais novos, em alguns shoppings, por exemplo, mas você acaba dependendo muito dessa estrutura. Você pode colocar em casa também um carregador, mas você acaba ficando aí naquela insegurança, né? Putz, se acabar a energia aqui do carro, se acabar a bateria, o que eu faço? Infelizmente, os carros elétricos não são como os celulares, que você pode plugar em qualquer lugar e carregar rápido, ou então usar um power bank. Para carregamento em tomadas convencionais, né, a carga de um carro desse aqui chega a demorar 10, 12 horas. Né? Quando você pensa no carregamento rápido, mas não ultra rápido, ele demora aí por volta das 5, 6 horas de carregamento.
E o carregamento ultra rápido, que exige toda uma infraestrutura integrada, então você precisa de ter uma estrutura na sua casa especial, ou então ter uma estrutura especial dentro do posto de gasolina, etc. Aí sim o carro é bem rápido. Então aqui no caso do Renault Zoe, ele tem 80% da bateria, né, dessa autonomia dele, cerca de 250 km, em menos de 1h30, né? Para você dar 100% da carga e rodar os 300 km que ele tem de autonomia, você vai gastar aí 2h30 mais ou menos. Então o carregamento rápido é bem legal, e lembrando que isso é um impedimento muito grande na hora que você vai andar com o carro na estrada, por exemplo, mas quando você vai andar na cidade não é um problema, né? Então você usa o carro ali durante o dia, chega no final do dia, você liga ele lá na tomada da sua casa, ele passa a noite carregando, e na hora que você for sair no dia seguinte, você tira ele novamente. Então não é uma estrutura ideal, mas eu acho que é exatamente nesse ponto onde os carros elétricos mais vão evoluir. Então, se hoje a gente tem autonomia de 300 km, se a gente tem essas baterias aqui de 500 kg, igual aqui nesse carro, a tendência é que essas baterias se tornem cada vez mais leves, mais baratas e com maior autonomia. Alguns carros mais modernos, alguns elétricos modernos, né, mais caros do que aqui o Renault Zoe, chegam a ter autonomia de 600 km. Então, cada vez mais isso deixa de ser um problema. Essa autonomia de 600 km, por exemplo, seria o suficiente para você sair aqui de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro, ou então do Rio de Janeiro de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, ou então São Paulo até Curitiba. Então realmente uma autonomia bem legal que vai tornar esses carros viáveis até mesmo em regiões onde ainda não tem uma infraestrutura totalmente construída. E depois de dar essa volta e realmente dirigir um carro elétrico pela primeira vez na vida, vindo de uma pessoa que gosta de carro, que tem um carro com escapamento, gosta de barulho, gosta da sensação de um motor funcionando, cara, eu trocaria tudo isso por um carro elétrico sem pensar duas vezes. Com o preço que ele tem hoje, né, levando em conta toda a estrutura que a gente tem, é muito difícil você ter apenas um carro e esse carro ser elétrico. Mas como um segundo, terceiro carro da casa, um carro feito para você andar na cidade, eu recomendo 100%. É uma sensação muito divertida, não é um carro que hoje é tão caro quanto era mais ou menos 5 anos atrás, que já tem uma facilidade de uso muito maior e é uma sensação muito próxima de dirigir um carro comum. Então realmente muito divertido, e gostaria que o nosso governo federal, estaduais, municipais, etc. fizessem mais incentivos do que eles fazem hoje. Beleza, você já tem os descontos de IPI, você paga menos IPVA aqui em São Paulo, você fica isento aqui também do rodízio na cidade de São Paulo, mas eu não acho que seja suficiente, né? Eu gostaria de mais incentivos, eu realmente gostaria de começar a ver um Nissan Zoe por cada esquina que eu passo na cidade, porque realmente é um carrinho muito legal, e os elétricos como um todo, eu imagino que também sejam muito divertidos. Então espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, tanto quanto eu achei legal gravar ele. E quero conversar com vocês. O que vocês acham dos carros elétricos? Vocês são daqueles puristas que acham que carro elétrico não deve ser uma coisa que pega? Vocês são entusiastas de tecnologia e acham que isso aqui seria o carro perfeito para sua casa? Ou vocês são aí daqueles mais receosos que ficam em dúvida, eu não sei se um elétrico seria o ideal, ainda não tem segurança para saber se realmente é um carro que vai me atender? Então bora bater um papo bem legal aí no canal, e se vocês quiserem ver também outros carros elétricos, manda aqui nos comentários quais carros vocês querem ver. A gente vai correr atrás. Esse carro aqui foi alugado por nós aqui pela Bip Bip, não é um vídeo patrocinado, mas eu acho que vale a pena, porque esses caras são uns loucos de colocar esse carro aqui no Brasil, então muito legal, espero que outras pessoas também façam isso. Você consegue alugar esse Renault Zoe por hora, né, por minuto na verdade, e dar uma volta aqui por São Paulo, pegar em um lugar, devolver em outro. Realmente muito interessante a solução, e inclusive eles já estão para trazer alguns outros carros aí elétricos nos próximos meses. Então, bora bater um papo aí nos comentários, fala aí o que você achou no vídeo, e espero ver vocês em breve em mais um vídeo aqui do Drive On. Um abraço a todos, tchau, tchau!